E dando sequência aqui nos nossos módulos de contabilidade estratégica de custos, vamos ver nesses módulos aqui as técnicas utilizadas pela contabilidade para poder realizar todo o seu trabalho de registro de todos os fatos que alteram o patrimônio da empresa. E daí, na sequência, também vamos ver como é que é formado o patrimônio líquido e o que são as situações líquidas patrimoniais de uma organização. Então, vamos começar pelas técnicas da contabilidade. Então, para que a contabilidade consiga fazer todo o seu trabalho de registro, né, de todas as operações que alteram o patrimônio, primeira técnica que nós vamos ter é a escrituração, escriturar, escrever, registrar, anotar. Anotar o quê? Todos os fatos que alteram o patrimônio da empresa. Então, dentro do processo de escrituração, nós vamos registrar tudo. Entrou um bem, registra, saiu um bem, registra, entrou um direito, registra, saiu um direito, registra, contraiu uma despesa, registra, contraiu uma obrigação, registra, pagou essa obrigação, registra, enfim. Tudo que acontecer dentro da empresa, nós vamos fazer esses registros. Por que a escrituração? É que, na verdade, tudo começou lá atrás através de um processo de escrever, e eram os livros manuais. Depois, aí, na sequência, passamos a ter os livros maquinizados, datilografados, né? E daí, na sequência, já veio o sistema mecanizado, onde tinham máquinas apropriadas para fazer esses registros. E daí, por fim, com a vinda dos computadores, então, nós passamos a ter todos esses sistemas registrados através do processamento de dados, né? E hoje eles ainda são chamados de livros. Por quê? Porque, na verdade, eles formam como se fossem livros. Lá atrás eram livros físicos. Hoje eles já são livros virtuais, né? Então é tudo feito a transferência desses arquivos através da internet. Mas, enfim, é o processo de registro de todos os fatos que alteram o patrimônio. Na sequência, nós vamos ter as demonstrações contábeis, que são as peças expositivas que vão mostrar a situação da empresa num determinado momento. Demonstrar, apresentar, mostrar como é que está a situação da empresa em determinados momentos. E aí nós vamos ter diversas demonstrações, começando pelo balanço patrimonial, demonstração de resultados do exercício e demais demonstrações que a gente vai conhecer aqui dentro ainda da contabilidade estratégica de custos. E aí, depois de feito todo o processo de registro, a escrituração de todos os fatos que alteraram o patrimônio, então são feitas essas demonstrações, que são como se fossem fotografias da empresa num determinado momento, da sua situação patrimonial num determinado momento. Aí nós vamos para um processo de interpretação dessas demonstrações, que é o processo de análise das demonstrações contábeis, onde nós vamos interpretar, verificar o desempenho da empresa em relação a exercícios anteriores, comparando a empresa com o que ela era em exercícios anteriores, ou, se for possível também, comparando a empresa com outras empresas do mesmo ramo de atividade, até para saber como é que está o desempenho da entidade de um exercício para o outro. E aí, por fim, a auditoria, que é a verificação da veracidade das informações contábeis. Então, no processo de auditoria, nós vamos verificar se tudo que está ali dentro, tudo que está ali registrado, corresponde com a realidade ou não. Se tudo aquilo ali está sendo registrado de acordo com as normas de contabilidade geralmente aceitas e se tudo aquilo ali corresponde a uma realidade. Então, é a verificação da veracidade das informações contábeis. Essa auditoria, ela pode ser feita por auditores independentes, quando a empresa contrata empresas de auditoria para fazer essa verificação e aí dá um parecer, dá uma opinião, dizendo se é verdadeiro ou não, né? Aí nós vamos conhecer dentro de uma outra disciplina chamada auditoria como que funciona todo esse processo. E aí também temos a chamada auditoria interna, que daí é feito por pessoas da própria empresa, né? E aí já visa mais a prevenção de fraudes ou até mesmo de erros para que seja corrigido. Então, a auditoria externa ela é obrigatória em empresas, sociedade anônima, e a auditoria interna ela já é opcional. Então, essas técnicas todas que são utilizadas para fazer esse registro de todos os fatos que alteram o patrimônio da empresa.
E aí nós vimos anteriormente sobre o patrimônio líquido, e aí como é que surge, como é que acontece o patrimônio líquido. O patrimônio líquido ele surge do investimento inicial feito pelos sócios através do capital social, onde os sócios, os acionistas aportam uma quantidade de recursos para que a empresa possa trabalhar. Então esse aí já é a formação do patrimônio líquido, é uma entrada de recursos sem a obrigação, né, da devolução desses recursos. Então por isso ele não se torna uma obrigação, é um patrimônio líquido. E aí esse patrimônio líquido ele vai crescer à medida que a empresa apresentar resultados. Quando ela vai apresentando seus lucros, esse patrimônio líquido ele vai ficando cada vez maior. Já o contrário é verdadeiro. No caso dos prejuízos, os prejuízos eles acabam comendo o capital social e, consequentemente, reduzindo drasticamente o patrimônio líquido. E aí é que nós vamos conseguir chegar na situação patrimonial líquida da empresa, que o que seria essa situação patrimonial líquida? Ela é positiva quando existe um patrimônio líquido. Isso quer dizer, quando os bens e direitos da empresa são superiores às suas obrigações e, consequentemente, sobra um patrimônio líquido, né? Já a situação líquida negativa, ela vai ocorrer quando, à medida que a empresa começar a ter prejuízos, e os prejuízos eles começam a diminuir o capital, começa a comer o capital investido dentro da empresa, até chegar num determinado momento que a situação do PL acaba virando negativa. Então, aí nós temos os bens e direitos inferiores às obrigações, e o patrimônio líquido ele é negativo, é o também chamado passivo a descoberto, passivo que ainda deverá ser coberto pelos sócios e os acionistas. E a situação patrimonial líquida nula é quando os bens e direitos se equivalem às obrigações, quer dizer, tudo que nós temos é igual ao que nós temos de obrigações, portanto não sobra nada, né? Então o patrimônio líquido não é nem positivo nem negativo. Então, através das movimentações que ocorrem dentro da empresa, é que essa situação líquida ela vai ficando cada vez mais positiva ou não, ou a situação líquida ela pode até chegar a ser negativa, quando daí a gente já está perto de uma situação de insolvência da empresa, ou até mesmo do risco da continuidade das operações dessa empresa. Então, com base nessas técnicas, onde a gente vai fazer o processo de escrituração, vai fazer as demonstrações, analisar, interpretar essas demonstrações, verificar se elas são verdadeiras ou não, e aí que nós vamos formar esse patrimônio líquido através do investimento feito pelos sócios e esperamos que esse investimento ele fique cada vez maior através dos resultados que a atividade vai gerando. Tá? Então, aí a situação líquida da empresa vai ficando cada vez mais positiva. E quem vai fazer todos esses registros, quem vai fazer esse acompanhamento é justamente a contabilidade. No caso nosso aqui, a contabilidade estratégica de custos, ela vai trabalhar em cima de tudo isso aí envolvendo os resultados que a empresa vai apresentar. E esses resultados a gente vai conhecer na sequência como é que eles são formados e como que a gente vai registrar essas operações para verificar esses resultados da empresa. Mas isso a gente vai continuar vendo nos próximos módulos aqui de contabilidade estratégica de custos. E tudo isso aí você pode acompanhar no nosso canal do YouTube, Silas Degraf, acompanha lá, Silas Degraf, canal do YouTube. Se inscreva para poder sempre receber as novidades, todos os materiais que são postados lá no canal do YouTube e também dá a sua curtida lá, dá o seu like lá também no nosso canal do YouTube. Então, na sequência, a gente continua estudando aqui contabilidade estratégica de custos.